Oi pessoal, eu sou a Larissa, professora de inglês e estudante de letras, e hoje eu vim dar algumas dicas de livros para ler quando ainda está começando a criar aquele hábito de leitura, quando está começando a se interessar por leitura. Primeiramente, é horrível você pensar que não só uma pessoa, mas várias pessoas viram e falam para você: eu não gosto de ler, eu odeio ler, ler é muito chato, ler me dá sono. Não é assim que funciona. Todo mundo gosta de ler. O que provavelmente essas pessoas não gostam de ler são aqueles livros da escola que foram obrigados a ler durante o fundamental, o ensino médio, pegaram asco. Então você que já está com essa ideia na cabeça, odeio ler, já arranca isso da tua cabeça agora, porque não, você não odeia ler, você só não achou o livro certo para começar a gostar de ler. Assim como tem aqueles filmes que a gente gosta mais e aqueles que a gente odeia, também tem livros que a gente gosta de ler e tem livros que a gente odeia. Então não adianta eu te dar um livro de 500 páginas de uma história de ficção científica, sendo que você prefere um drama. Você não vai gostar nunca de ler aquele negócio. E também, a maioria das vezes, quando a gente pega uma leitura na escola, principalmente no ensino médio, a gente pega uma leitura com uma linguagem muito difícil, que nem José de Alencar. José de Alencar tem uma linguagem muito distinta da nossa e fica muito difícil de poder entender quando a gente não tem o hábito de leitura, quando a gente não tem a ligação com essa linguagem mais complexa, mas complexa no sentido que é complexa pra gente pelo fato de ser uma linguagem muito antiga, não porque ela foi feita propositalmente complexa. Como eu falei, todo mundo gosta de ler, porque ler não é simplesmente ler as palavras que estão de forma ordenada e que criam um sentido. Não, ler a gente lê a todo momento, a gente lê as pessoas, a gente lê a propaganda, a gente lê uma situação, a gente não necessariamente precisa só ler um livro. Todo momento a gente está lendo, a gente só tem que descobrir qual que é o nosso melhor tipo de leitura. Em relação aos livros, que nem eu falei, a maior parte das pessoas falam que não gostam de ler porque todas as experiências que tiveram com livros foram ruins. Mas ruins como? Não é que eles leram livros ruins, de uma escrita ruim, de uma história ruim. Não, mas provavelmente essa história, essa escrita, o estilo do livro não fazia o estilo da pessoa. Cada um tem um estilo de leitura e cada um deve seguir esse estilo. Assim como tem gente que gosta de filmes de terror, tem gente que prefere filmes de comédia. E isso sempre tem que ser respeitado. Com os livros é a mesma coisa. Eu adoro ler ficção científica, uma coisa mais literária, uma coisa um pouco mais filosófica, e minha mãe prefere os romances lá, aquela coisa um pouquinho mais água com açúcar. Eu não vou forçar ela a ler uma tragédia espirrando sangue quando ela prefere aquela coisa água com açúcar, meio Cinderela, e o príncipe ficou com a princesa e viveram felizes para sempre. Então aqui eu vou dar algumas dicas de tipos diferentes de leitura que me incentivaram a ler. A primeira delas é o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que eu li uma versão adaptada na terceira ou na quarta série, eu não lembro muito bem, que me encantou. Foi, acho que a primeira leitura que eu fiz que não tinha figuras. Aquele livro devia ter em torno de umas 80 páginas. Eu acho que pra mim na terceira ou na quarta série foi um desafio assim absurdo. Eu nem lembro quantos meses eu fiquei com aquele livro para terminar de ler. Essa vontade de ler o Volta ao Mundo em 80 Dias surgiu porque uma leitura obrigatória da escola era o Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, que também foi uma versão adaptada, só que essa versão adaptada que eu li na escola foi uma versão infantil. Eu fiquei relutante em ler aquele livro, eu não queria ler, pra mim era muito longo, e olha que era uma versão infantil, então só tinha figura, tinha tipo 3 frases por folha, a letra gigante que ocupava a página toda, então preguiça, pura preguiça, não tinha a mínima vontade de ler. Eu sempre gostei de ver filme, de assistir TV, então eu sempre optava pelo filme, pela TV, como muita gente faz hoje em dia. Por causa da leitura desse livro que eu consegui fazer e eu gostei, eu fui procurar outras obras do Júlio Verne e eu achei na biblioteca da escola esse Volta ao Mundo em 80 Dias.
Foi um desafio muito grande para eu conseguir terminar de ler, então os meus pais, para me incentivar, para eu não largar essa leitura, a gente fez uma roda de leitura, então cada um lia mais ou menos uma página e ia trocando o leitor e a gente ia imaginando essa história. Esse Volta ao Mundo em 80 Dias, ele conta a história de um inglês, Phineas Fogg, e o seu parceiro Passepartout. O Phineas Fogg, ele fez uma aposta com alguns ricos excêntricos que tinham lá na época, que ele seria capaz de dar a volta ao mundo em apenas 80 dias. E esses ricos, eles obviamente não acreditaram no Phineas Fogg, até porque naquela época não tinha avião, não tinha... Os meios de transporte eram o trem, o navio, e são meios de transporte que demoram muito mais do que o avião, por exemplo. Então esses ricos fizeram essa aposta e o Phineas Fogg, junto com o Passepartout, foram dar a volta ao mundo em apenas 80 dias. Mas esses ricos, desconfiados que isso poderia dar certo, colocaram várias armadilhas no meio do caminho para que atrasasse o cronograma do Phineas Fogg. Então é um livro bem bacana para quem está querendo começar a ler e que gosta dessa história de aventura, que não tem muita magia, né? Então não vai ter nenhum feiticeiro, nenhuma fada, ninguém mágico ajudando o Phineas Fogg a atravessar, mas ainda assim é uma grande aventura e que mostra o trajeto desse Phineas Fogg e do Passepartout durante todo esse processo da volta ao mundo, mostrando várias culturas diferentes, falando de várias curiosidades e coisas do gênero. Então, para quem gosta desse tipo de leitura, é um livro que eu recomendo muito se você está começando a criar o hábito de ler. Continuando no ramo da ficção, a minha segunda indicação é O Jogador Número 1, que saiu um filme há pouco tempo, que ele fala sobre o mundo do videogame Oasis, né? Então a gente está aqui em uma terra no ano de 2044, se vocês forem perceber, é um futuro até razoavelmente próximo, né? Onde tá tudo errado, tem crise, tem guerra. As pessoas, pelo menos nessa situação que a gente vai acompanhar o Wade, que é o personagem principal, as pessoas, elas vivem em trailers empilhados, elas vivem numa situação extremamente precária. Então a gente vai ver aqui um mundo extremamente precário que está imerso em guerras, fome, desemprego, as pessoas não têm dinheiro para fazer mais nada. As únicas pessoas que vivem bem são os ricos, que conseguem o que comer, o que eles precisam, como sempre, né? O pobre só se lasca. E a gente vai ter aqui um jogo de realidade virtual, que é o Oasis, que virou uma espécie de refúgio para essas pessoas que vivem nesse estado de desespero, passando fome, etc. Então tudo está começando a acontecer dentro do Oasis. Então as pessoas não vão mais à escola, a escola fica no Oasis. E esse Oasis é um jogo de realidade virtual baseado na cultura pop dos anos 80. Então esse livro, ele tá cheio de elementos dos anos 80, de séries, de desenhos, principalmente de videogame. O foco principal desse livro é falar um pouco da evolução do videogame. Então ele fala do Atari, fala do Oasis, fala de mais um monte de videogame que eu nunca ouvi falar, porque eu não sou desse mundo de videogame, mas é um livro que me prendeu muito a atenção, mesmo eu não tendo muito conhecimento sobre videogame. Então, para quem gosta dessa cultura pop dos anos 80, né, animes dos anos 80, tokusatsu, videogame, série dos anos 80, é bem bacana e é bem curioso e tem várias referências, né? Ele faz referência ao Atari, ao Ultraman, a Doctor Who, a filmes dos anos 80 como De Volta para o Futuro. Então tem várias referências aqui que valem a pena serem lidas e serem vistas. Mesmo eu não gostando de jogar videogame, eu gosto da cultura pop dos anos 80, mas eu não sou muito fã de videogame. Eu prefiro as séries, os filmes da época. Foi um filme que conseguiu me prender mesmo na questão do videogame. Então eu acho que o livro, ele conseguiu atingir o seu papel, porque quando um livro, ele consegue prender o leitor sobre um assunto que o leitor, ele não domina, às vezes nem gosta, é porque ele está fazendo alguma coisa de certo e o livro atingiu os objetivos e as expectativas do leitor. Então, durante a leitura aqui desse livro, a gente vai acompanhar a aventura do Wade dentro do Oasis, porque o James Halliday, que foi o inventor desse jogo de realidade virtual Oasis, ele faleceu e não tinha para quem deixar toda a fortuna dele. Então o que ele fez? Antes dele morrer, ele deixou pistas
3 chaves no meio do jogo e quem conseguisse desvendar teria toda a fortuna do Halliday. Então foi uma competição que foi muito acirrada durante os primeiros anos, mas depois ela foi sendo esquecida porque ninguém conseguia achar a primeira chave. Mas o Wade, depois de muito pesquisar, muito correr atrás, ele consegue achar a primeira chave. Então ele acaba reanimando a força das pessoas para irem atrás das outras 2 chaves, porque as pessoas estavam começando a achar que era tudo uma mentira, que era só para enganar o pessoal que participava do Oasis, porque ninguém conseguia achar, e como o Wade conseguiu achar, eles descobriram, não, o cara não estava enganando a gente, então vamos correr atrás que pelo menos eu tenho chance de ficar rico. Então a gente vai ver essa aventura do Wade durante o Oasis, dentro e fora do Oasis. Não esquece também de deixar um joinha, de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. É isso por hoje. Tchau, até semana que vem.